Vamos ao nosso quarto estudo sobre a Trindade de Deus, ou como eu gosto de falar, a triunidade, né? A Bíblia aponta que existem três pessoas que usam os títulos e os atributos de Deus. O Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Esses três, quando se estuda a Bíblia, você vê que eles têm personalidade própria. Eles são pessoas individualizadas. Tem a doutrina unitarianista que diz que só existe um. Não existe três pessoas, só existe uma pessoa. E são muitos que creem assim, que acreditam que só existe Jesus, não existe o Pai e o Espírito Santo. Que os outros são reflexos de Jesus. Mas a Bíblia aponta os três com personalidades. Então são três pessoas. E também a Bíblia aponta que os três têm atributos divinos. Então são três deuses. Era para se pensar assim. Se não fosse por um detalhe. De Gênesis e Apocalipse fala que há um só Deus. Foi 300 anos de discussão no cristianismo antigo para entender isso. Ninguém nunca se atreveu a dizer, nós temos três deuses, nós temos dois deuses. Não. Judeus e cristãos nunca tiveram esse atrevimento. Porque ouve Israel. Javé, teu Deus, é o único Deus. Esse é o mantra do judaísmo. Então, como é que fica esse negócio? E por que os Jesus tem os atributos de Deus, o Espírito Santo tem os atributos de Deus, e tem atributo de pessoa? Aí foi onde se compreendeu que Deus ele tem uma essência diferente. Deus são três pessoas em um só Deus. Entendeu? Então nós não falamos que existem três deuses. É como diz o credo atanasiano, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses não, caramba, é um só Deus. Mas a Bíblia diz que o Pai é Senhor. A Bíblia fala também que Jesus é o Senhor. E a Bíblia fala também que o Espírito Santo é Senhor. Nós não temos três senhores não, só temos um Senhor. Outro atributo que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a eternidade, de ser o primeiro e o último. De ser o princípio e o fim de tudo. É isso que eu vou ler aqui. Eu não estou entrando ainda muito mais profundo na questão do Espírito Santo, porque não se discute tanto a divindade do Espírito Santo. Se discute a personalidade, se ele é uma pessoa ou não. Que ele é divino, é. Diz assim, Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse texto, ele já deixa uma questão: quem é esse Todo-Poderoso? É o Pai ou é o Filho? Porque fala o que é, o que era e o que há de vir. Ninguém fala muito da vinda do Espírito Santo, falamos sempre da vinda de Jesus. Então parece que está se referindo ao Filho. Mas vamos interpretar que seja o Pai. Né? Aí todo mundo, não. Se aqui já está dizendo que, se esse aqui é o Filho, então já não se fala mais sobre Jesus como Deus. Porque está dizendo, eu sou o Deus, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aí os testemunhos de Jeová correm e vão dizer, não é o Filho não. Porque senão vai admitir que Jesus é o Todo-Poderoso. Aqui é o Pai. Ah, aqui é o Pai? Agora como é que você vai escapar? Você vê que do raciocínio bíblico. Porque no mesmo Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, olha só como não dá para escapar de que esse aqui é Jesus. Quer ver? Na sequência do texto, João diz que ele escutou uma voz que dizia, escreve num livro que você vê e envia às 7 igrejas. Isso está no versículo 11. E ele disse que quando ele se virou para ver quem falava com ele, no versículo 12,
Aí ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Esse é Jesus. Aí ele fala da sua glória, sua cabeça, seus cabelos eram brancos, sua voz como de muitas águas, tal. E aí fala o seguinte, ó, no versículo 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, ele vê essa criatura espetacular, né? Que tem olhos como chamas de fogo, seus cabelos como neve. E ele fala, colocou a mão direita sobre João e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Opa! Aqui aparece, eu sou o alfa e o ômega. É a mesma coisa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, quando se queria dizer o último, primeiro e último, se dizia alfa e ômega. Então, aqui ele diz que o Deus Todo-Poderoso é o alfa e o ômega. No mesmo capítulo, ele fala que Jesus aparece para ele e diz, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. O Pai esteve morto? O Espírito Santo esteve morto? Hã? Não. Né? Na história de cada uma das pessoas da triunidade, o único que esteve morto foi Jesus. Então Jesus está dizendo, eu sou o primeiro e o último. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, não tem outro raciocínio. E Apocalipse capítulo 1, versículo 8, fala de Jesus, então morreu a questão, Jesus é Deus. Porque diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, todo-poderoso. Se não é Jesus, é o Pai, não tem como correr, porque no versículo 18, Jesus usou o mesmo atributo desse do versículo 8. Eu sou o primeiro e o último. Entendeu? Então, fechando a sua eternidade. Nada existiu sem Ele. Nada vai subsistir para sempre sem Ele. Ele é o começo e o fim de tudo. Então aqui nós vemos mais uma vez a divindade de Jesus, né? Mostrando que Jesus não era um mero homem. O primeiro e o último, isso não é um homem. Isso não pode ser considerado como os mormons também. Os mormons são triteístas. Eles acreditam em 3 deuses, e que o Pai é um Deus, o Filho é um Deus, o Espírito Santo é um Deus, e que cada mormon que se aperfeiçoar, um dia vai ser um Deus. Impossível. Jesus não é uma pessoa que se aperfeiçoou e chegou a ser Deus. Jesus já preexistia como Deus. Então a doutrina triteísta de 3 deuses, como os mormons, não tem espaço na Bíblia. Compreendeu? Então não são 3 deuses, não é uma só pessoa em Deus. É um só Deus, mas tem 3 pessoas que usam os atributos de Deus, que possuem os atributos de Deus, e que são pessoas individualizadas, porque elas têm sentimento, elas têm raciocínio, elas têm todas as funções de personalidade, elas têm vontade própria. Tudo isso a gente vai ver. Esse é o nosso 4º estudo sobre a Trindade. Amém.